Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Fran. Agora, aos 8 dias da eleição, a eleição mais importante do período democrático no Brasil. Passando para trazer algumas informações importantes. Antes, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você gostar, aí divulgue para as pessoas. Acione o sininho também para poder ser notificado dos próximos vídeos. O Paulo Guedes anda meio sumido do veículos de imprensa, né? Ele que sempre aparece ali para falar algumas coisas combinadas com os grandes veículos de comunicação. Mas, pessoal, não se enganem, Paulo Guedes, ele é o maior estelionatário do governo. Talvez o maior, se não for o maior, porque é difícil mensurar quem é pior nesse governo, mas Paulo Guedes trabalhou na ditadura chilena, na ditadura de Pinochet. Inclusive o pessoal lá neste momento está passando um perrengue danado por conta do regime que foi criado lá com o apoio do Paulo Guedes, o mesmo regime da Previdência que foi criado aqui no Brasil. Então, para vocês entenderem a gravidade do negócio, esse regime lá no Chile tem provocado diversos suicídios que os grandes veículos de comunicação não tem notificado. Então a pessoa, o idoso sem dinheiro, sem um apoio ali do Estado, ele acaba cometendo suicídio. E isso é muito grave, né? Então nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo lá no Chile. O Paulo Guedes, ele é um economista ultraliberal. O Bolsonaro não chamou ele à toa, porque o Bolsonaro tem esse mesmo viés aqui no Brasil. Vale ressaltar que durante o longo período como deputado Bolsonaro, ele já falava em esterilização de pobres, que é uma prática nazista. Ele já falava em tortura, ele já falava que era contra auxílios, né? Então, por exemplo, esse auxílio que o Lula já dava, o Bolsa Família, por exemplo, o Bolsonaro sempre foi contra, né? Então não se engane, ele está comprando votos, ele está dando auxílio para comprar votos, e o povo brasileiro tem que pegar o auxílio e lá no dia 30 votar 13 e acabar com essa palhaçada que o Brasil está vivendo. Vamos trazer uma outra notícia muito importante. Lula terá. Essa é uma notícia boa, viu? É uma notícia boa. Lula terá 116 direitos de respostas, né? Então o Supremo acabou acatando a solicitação do PT. Essa informação se dá. Esse benefício se dá por conta de que Bolsonaro espalha muitas notícias falsas, né? Vale lembrar, Bolsonaro fez um vídeo falando que isso é censura, aí citou o Código Penal, né? Ou seja, ele está trocando leis, né? O Código Penal não fala sobre esse tipo de censura. Quem fala sobre isso é a legislação eleitoral. Então é um governo que não tem noção do que está fazendo, não sabe o que está falando. Ele só sabe de uma coisa: extorquir o pobre para dar para o rico, para entregar os nossos direitos mais valiosos para os grandes banqueiros, para os estelionatários internacionais que estão utilizando do governo Bolsonaro e da sua ignorância e deixando o povo à mercê. Não pensem que o valor que vocês pagam para ir no mercado comprar arroz, comprar feijão, comprar os produtos básicos é por conta da pandemia, por exemplo, que foi o que os grandes noticiários mostraram, conta de guerra, conta de pandemia. Pessoal, o Bolsonaro, ele extorquiu, ele acabou com os estoques de alimentos que tinha desde o governo Lula. Esses estoques eram imprescindíveis para você conseguir controlar os preços dos produtos. Então, o que acontecia? Para um momento de crise, havia ali aqueles tubos com estoque de produtos agrícolas, e aí, para sanar, por exemplo, chuva que veio a mais e prejudica ali a produção, ou então sol demais, calor demais e atrapalha ali na produção, junto de outras medidas para pequenos plantadores, né, para pequenos agrícolas. Tudo isso tinha lá no governo do Lula. O Bolsonaro acabou com esses estoques. Então, por isso que esse negócio de agrícola pop, né, de o agro é pop, isso não é por outra razão senão a servir interesses internacionais. Então, na época do Lula também tinha leis que limitava a exportação, ou seja, ele priorizava o mercado interno, os excedentes
ou um percentual ali aproximado ia para o grupo exterior. No governo Bolsonaro não, ele implantou a lei do livre mercado, então ele deixa o povo brasileiro, que é um dos maiores produtores de produtos alimentícios, ele deixa o povo brasileiro à mercê, dá prioridade para o povo externo e os excedentes ele traz aqui para o povo brasileiro. Então é um governo que não é brasileiro, que fala que é patriota, ele acusa os outros dos que ele quando você vê falar, ouvir falar esse negócio de comunista, saiba que você está caindo numa pegadinha que eles já utilizam há muito tempo. Por exemplo, chamavam o Einstein de comunista, né? Inclusive na década de 50 tinha um deputado norte-americano que foi vamos dizer assim, uma espécie de pioneiro a utilizar o termo comunista para tudo que é contrário aos grandes exploradores, às grandes oligarquias, aqueles que de fato têm o poder na mão, e aí eles interferem em políticas, né? Eles convencem os políticos a defenderem determinadas pautas e acaba convencendo o povo, o eleitorado, que não sabe o que acontece por trás. Eu aconselho a todos vocês ouvirem uma música que eu gosto muito, Terceira do Plural, Engenheiros do Havaí. Eles falam quem são eles no sentido de terceira pessoa, justamente porque os fantoches são os políticos. Os caras que mandam de verdade, eles estão por trás dos políticos. E quando você percebe tem um governo, por exemplo, que nem o Bolsonaro, que não deu nenhum reajuste de salário mínimo, acontece um negócio que nem aquele cabuloso que a gente denunciou ontem, e a esquerda não soube transmitir uma informação clara. O que ocorreu ontem, para vocês entenderem a gravidade? O salário mínimo sempre foi, desde o período democrático, começou ali no FHC, o Lula melhorou um pouquinho, sempre foi atrelado à inflação. O que é isso? Então, vamos supor, a inflação, para vocês entenderem e ficar claro, é a alta dos preços. Né? A alta dos preços. Então, vamos supor que a inflação seja 6%, 10%. O salário mínimo ele é atrelado à inflação. Então, o governo atual, qualquer governo, ele tem que dar um aumento. Se a inflação foi 6%, ele tem que dar um aumento no salário mínimo de no mínimo 6%. O governo Bolsonaro vem descumprindo e ontem ainda faz essa reunião com os empresários, os grandes empresários. Esses empresários estavam apoiando o Lula, viram pelos institutos de pesquisa que Bolsonaro tem condições de ganhar a eleição e foram lá fazer uma reunião com Bolsonaro. Foi assinado lá essa proposta com o Paulo Guedes e com o Bolsonaro e mais esses empresários, que se eles ganharem, eles vão tirar, desatrelar, desvincular, para ficar mais claro, desvincular esse aumento de salário mínimo e também de aposentadoria com base na inflação. Ou seja, poder de compra, pessoal. Nós estamos falando de perda de poder aquisitivo na hora de comprar. E quando você for no mercado e ver os produtos caros, esqueça a guerra. O Brasil é autossuficiente em produção, não tem nada a ver com a guerra que acontece na Rússia, lá com a Ucrânia. Quando o governo fala em nome que é culpa do fico em casa, que é culpa da pandemia, saiba que o governo Bolsonaro acabou com essas tubulações, com esse estoque que o governo Lula, desde o governo FHC para Lula tinha. Então é um governo que mente desenfreadamente. Até por conta disso, o Lula terá esses 116 direitos de respostas, porque é um governo que mente muito e depois eles vão ali alegar censura, censura aqui, censura ali. Saiba que não é censura. A própria Simone Tebet fez um vídeo descumprindo as regras eleitorais defendendo o Lula e teve o seu vídeo retirado do ar também. Então acontece dos dois lados. O segundo maior youtuber do Brasil é o Felipe Neto, ele está censurado no YouTube. E é porque descumpre regras eleitorais. Então não é só de um lado. O que o povo tem que entender é que existem regras eleitorais que devem ser cumpridas de um lado e de outro. O Moraes está certo, circulou também que o Janones foi bloqueado, tá certo também, Janones foi bloqueado e nós não é porque nós temos um pensamento progressista, se cometeu algum erro ali, ele tem que ser
né? Tem que ser bloqueado sim. O Janones está proibido de fazer os vídeos aí no YouTube. A Simone Tebet também foi bloqueada por conta de uma lei básica, porque ela não colocou o Lula na propaganda dela. E o candidato principal tem que aparecer na propaganda do político quando se trata de lei eleitoral para grandes veículos. Está lá na lei eleitoral. Então, não existe censura, não existe. Quem quiser entender mais sobre liberdade de expressão, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal que tem o título de Liberdade de Expressão, onde a gente fala sobre um pouco sobre esses limites, né? Sobre esses limites que estão previstos na Constituição, lá no seu artigo 5º, né? A partir do inciso 10, e também no Código Penal, nos artigos 139, 138, 139 e 140, onde fala ali dos limites da liberdade de expressão. Isso você verá em grandes veículos de comunicação pautas defendendo que está havendo uma censura, por exemplo, ou defendendo meio que, ainda que meio distante, eles querem dar a entender que está havendo uma censura. E vale ressaltar que as pessoas que tem um posicionamento contrário, né, que, por exemplo, uma doutora, eu não me recordo aqui o nome dela, mas o canal Desmascarando passou também, vocês podem acompanhar. Ela fez diversas entrevistas sobre os limites da liberdade de expressão, explicando o porquê que o Alexandre de Moraes está certo em suas decisões. E curiosamente, ela é uma doutora pela PUC, uma das maiores especialistas nesse assunto no Brasil. E curiosamente, nenhum grande veículo de comunicação, aliás, nenhum veículo de comunicação levou a notícia dela à frente. Preferiram dar outra opção, outro viés. Ou seja, não existe esse negócio de censura. O que está acontecendo, infelizmente, é que os grandes veículos de comunicação tem feito o que eu venho relatando para vocês, protegido o governo Bolsonaro, e a informação ela gera a ação, a desinformação ela gera a conformação. Mas nós iremos ganhar. O campo democrático está muito grande, está muito forte, está muito engajado, irá ganhar as eleições e nós iremos trabalhar até o fim para isso. E vamos desmascarar o Bolsonaro, desmascarar todos os seus crimes. Vamos sim acabar com esse sigilo de 100 anos e ver o que ele está escondendo. Vamos provar para os próprios bolsonaristas que ele se vacinou e que ele é sim a favor da morte do povo pobre brasileiro. E por isso que ele fez esse sigilo no seu cartão de vacina. Então, até amanhã voltaremos com mais um vídeo. Curta nossos conteúdos, compartilhe, divulgue para as pessoas indecisas, porque na altura do campeonato, quem ainda vai votar em Bolsonaro não tem mais o que fazer. Esse voto nós já perdemos, então nós temos que compartilhar, sobretudo para as pessoas que ainda estão indecisas ou que não votaram no primeiro turno. Essas sim, nós podemos ganhar o voto e é para essas que nós deveremos compartilhar os conteúdos. Amanhã eu vou ver se eu passo algo relacionado diretamente para as famílias brasileiras, relacionada às mulheres. Tenho certeza que vocês vão gostar e tenho certeza que vocês vão compartilhar com elas para vocês verem, desmascararem o quanto é terrível esse governo Bolsonaro. Até mais.